Bom, gente, vamos ver então a classificação de rochas sedimentares não detríticas. Rochas não detríticas. A gente tem quimiogênica, carbonatadas, não carbonatadas, biogênicas, carbonatadas, não carbonatadas. Quimiogênicas carbonatadas, calcário. Quimiogênicas não carbonatadas, cloretadas, sulfatadas. Também tem as fosfatadas, gente. Gesso, salgema e calcário. Biogênica, tem carbonatadas de precipitação, que é o travertino, de acumulação, que é o calcário conquífero, de edificação, que é o calcário recifal, e as não carbonatadas, que provêm de matéria vegetal, como por exemplo os carvões. Aqui a gente tem o calcário comum, uma rocha sedimentar quimiogênica, tá? Em Formoso do Araguaia a gente tem uma pedreira de calcário quimiogênico. Exemplos de rocha quimiogênica: salgema, não carbonatada, travertino, carbonatada, e gesso, tá? Que é o sulfato de cálcio. O travertino é uma rocha sedimentar quimiogênica composta por calcita, aragonita e limonita, com bandas compactas nas quais se observam pequenas covas, onde dominam os tons de branco, verde ou rosa e podem apresentar marcas de ramos e folhas. A formação dos travertinos exige que o depósito de carbonato de cálcio seja lento e continuado. Estes podem ser encontrados em grutas e cavernas. O travertino também é conhecido pelo nome de tufo calcário. Bom, então agora vamos aqui ver isso aqui é um travertino. É uma escada que eu tirei essa fotografia no Coliseu, que fica em Roma, né? As pessoas se sentavam nas arquibancadas que eram formadas, que são formadas por essa rocha, que é o travertino. Bom, outra rocha quimiogênica é o salgema. Esse sal aqui é o sal rosa do Himalaia. Aqui a gente tem uma selenita, que é um gesso, e aqui a gente tem a halita, que é o sal de cozinha, o NaCl. Nós temos aqui a silvita, que é o KCl, né? Várias formas com que ela aparece na natureza, né? Até cristalzinhos, geodos, formações de cristais maiores, né? Uma rocha um pouquinho já mais maciça, várias cores, dependendo da impureza que tem. Bom, vamos falar então agora de saturação. Vamos falar da saturação do carbonato de cálcio. Por quê? Porque as rochas sedimentares químicas, né, elas vão formar justamente porque existe uma substância, que no caso aqui vai ser o carbonato de cálcio, que a mistura, né, a água mais o carbonato de cálcio, eles formam uma mistura supersaturada. Então vamos ver como é que ocorre aqui, lembrando do conceito, né, de coeficiente de saturação. Bom, o coeficiente de saturação do carbonato de cálcio, CaCO3, é 0,014 gramas por litro. Menor que 0,014, a substância é insaturada. Então, você vai fazer o quê? Se você vai ver a água transparente. Se você for tomar, ela vai estar salobra. Tá? Salobra. Bom, se você tiver com 0,014 gramas por litro a 20 graus Celsius, é importante, tá? A temperatura tem que ser constante aqui. A gente vai estar dizendo que ela está saturada. Significa o quê? Que 1 grão a mais vai começar a aparecer um corpo sólido aqui no fundo, né? Que é justamente quem? É justamente
o que não conseguiu ser dissolvido na substância. E vejam vocês que o carbonato de cálcio tem um coeficiente de saturação muito pequeno, praticamente ele é insolúvel na água. Bom, aí, gente, a gente tem aqui do sal de cozinha. O coeficiente de saturação do sal de cozinha são 36 gramas. Em 36 gramas, em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, tá? Porque tem que ter muito definido. 20 gramas, a substância está insaturada. Você olha e não vê nada, você só vê a água. Se você beber, ela vai estar salgada. 36 gramas, certo? É o limite que você pode colocar, que ela vai estar transparente, né? Mais uma grama, mais uma grama mais, vai começar a aparecer sal aqui embaixo, corpo no fundo. Tá super saturada, tá? Aqui ele tá falando que tem 4 gramas aqui de sal, que não conseguiu se dissolver. E o cloreto de potássio, 300 gramas por litro a 20 graus Celsius, ela é insaturada, né? Você bebe e ela tá amarga, porque cada sal tem um gosto, né? 330 gramas por litro a 20 graus Celsius é o limite. Ela vai estar saturada. 20 gramas a mais, como foi nesse caso, e você vai ter 20 gramas aqui, né? De quê? De cloreto de potássio sólido. Então, isso aqui, gente, é a saturação. É assim que vão se formar as rochas químicas ou quimiogênicas. Rochas salinas, a gente chama também de evaporito, tá? Bom, aqui eu tenho cristal de calcita, CaCO3, e aqui eu tenho cristal de halita, que é o NaCl. Precipitação de sais dissolvidos, devido à evaporação da água que os contém em solução, tá? Compostos mais insolúveis precipitam-se primeiro, é claro, né? Bom, se ele for muito solúvel, ele vai ficar lá, né? Solúvel, solúvel, mas vamos aqui para o gráfico. Imagina aqui que você tem uma lagoa e toda a água dessa lagoa eu considero 100%, tá? O volume de água dessa lagoa, que tem água do mar, por exemplo, o Mar Morto. Vai evaporando lentamente, tá? E quando você tiver aproximadamente 50% só da água, vamos supor que você tenha 100 litros, não é o caso do Mar Morto, tá? Mas vamos supor só para ilustrar, 100 litros. Quando evaporou 50 litros aproximadamente, começa-se a precipitar a calcita, o carbonato de cálcio. E, gente, a partir daqui ele vai começar a se precipitar, tá? Depois ele se precipita, vai ocorrer o processo de litificação, que é a transformação, tá, em rocha, vai se comprimir, vai se cimentar, tudo que ocorre no processo de formação de rocha sedimentar normal. Bom, vamos supor que dos 100 litros eu tenha só 20, o resto lentamente, né, se evaporou. Então, começa a se precipitar o gesso, que é o sulfato de hidratado de cálcio. Lentamente. Vai se precipitando, né? O tempo vai passando, outras camadas vão vir por cima dele, ele vai se comprimindo, ele vai se sedimentando e vai formando uma rocha, né? Que é o gesso. Aí, mais ou menos, 10 litros, 10, né? Tinha 100, 10 litros. Começa a precipitação da halita. A halita é o cloreto de sódio. E a mesma coisa acontece. Precipita, comprime, né? E depois sedimenta.
E depois, quando você tiver assim a lagoa quase toda ela sem muita água, começa a precipitação da silvita. Você tem que ter muita silvita, né? Porque a gente viu que a solubilidade em água no potássio aqui, na silvita, né? O coeficiente dele é de 330 gramas por litro a 20 graus Celsius. Então, a calcita começa a se precipitar por primeiro, porque ela é mais insolúvel, e depois vem, por último, o cloreto de potássio. É um exemplo, né, didático de como é que se formam as rochas quimiogênicas. Bom, aqui, gente, a gente vai ter a formação das rochas biogênicas, tá? E eu fui fundo e longe para mostrar para vocês como é que se formam as rochas biogênicas. Fui tão longe que aqui a gente tem o planeta Terra, uma, né, das configurações dos continentes do planeta Terra. Isso aqui é pré-cambriano. No pré-cambriano, ele vai desde o começo, a origem da Terra, quando ele era ainda uma massa disforme de lava, né, toda derretida, até mais ou menos 500 milhões de anos atrás, 4,6 bilhões a 500 milhões. De lá para cá, a Terra já foi verde, já foi vermelha e hoje ela é azul. Bom, vamos continuar então. Os mares pouco profundos do pré-cambriano, isso é claro, é quando o pré-cambriano já tinha os seus mares poucos profundos, proporcionaram solo ideal e fértil. Para quem? Para o carbonato de cálcio, que começava sua vida sobre a superfície da água, como resultado de um depósito biológico acumulado. Bom, a gente sabe que no começo da Terra, lá no começo das rochas ígneas, a gente tinha todos os ânions, né? Você já tinha os íons, você já tinha os cátions e os ânions. Um dos cátions era justamente o cálcio 2+. Já estava lá tudo presente. Depois eles passaram por várias fases, né? A Terra passou por N mudanças, até que chegou a vida no pré-cambriano. E essa vida, né? Ela usou o que ela tinha de material. Bom, muitos organismos aquáticos, aqui, gente, fixavam, porque eu estou falando lá no pré-cambriano, mas ainda ocorre hoje em dia, tá? Porque esse é um processo que nunca para. Muitos organismos aquáticos fixavam carbonatos. Após a morte, esses seres depositavam-se no fundo do mar, formando sedimentos biogênicos. A parte orgânica normalmente foi, decomposta, e as conchas acabaram a ser sedimentadas, evoluindo para calcários consolidados. São calcários biogênicos. A bioacumulação de carbonato de cálcio ocorreu em águas, de preferência mares, com 25 a 30 graus Celsius de temperatura. Lembra quando a gente falou do coeficiente de saturação, que tem que ser com temperatura constante, para a gente poder fazer, né, aquelas observações de substâncias insaturadas, saturadas e supersaturadas, né? Então, a temperatura de 25 a 30 graus Celsius, que continham corais, algas e conchas. As águas podiam ser profundas, caso contrário, os organismos podiam beneficiar-se da luz solar, principalmente aquelas dos corais, né? O ecossistema ideal são e eram os mares tropicais rasos, e são hoje ainda, tá?
Como consequência da deriva continental, os depósitos de carbonato de diferentes eras são agora encontrados em todas as partes do planeta e novos estão se formando ainda agora, tá? Então, os depósitos de calcário provenientes da biogênese começaram a ser formados há bilhões de anos atrás, provenientes de atividades biológicas. Bom, Terra. Aqui você tem um fóssil. E aqui você tem os organismos. Todos eles com carapaças, né? Que viviam e são encontrados hoje, né, no período pré-cambriano. Que deram origem ao calcário biogênico. Bom, aqui a gente tem o calcário conquífero, né? Conchinhas, a parte orgânica mole se decompõe, a parte das conchinhas, que são carbonato de cálcio, se depositam no fundo, ocorre a sedimentação e a gente vai ter o calcário conquífero, ó, tá vendo? Muitas e muitas e muitas conchinhas. Aqui você tem Recife hoje em dia vivo, né? Os corais são seres vivos que constroem estruturas calcárias sob forma de Recife. E existem vários tipos de calcário, olha, cérebro, olha que lindo esse aqui. Resultam da fixação do carbonato de cálcio dissolvido na água do mar por seres vivos, como os corais. Após a morte, esses organismos, os seus esqueletos, originam estas rochas biogênicas. As conchinhas, né? Então, esse aqui, o recifal, é que a gente fala que vão originar, né, as rochas biogênicas, né, de edificação. E aqui, as conchinhas, hoje em dia, formando, né, o calcário conquífero. Muito gostoso, por sinal. Vamos falar agora do carvão mineral, que representa 42% da matriz energética do planeta. Bom, vamos falar então como é que surgiu esse carvão. Surgiu no período carbonífero. O carbonífero tem esse nome devido às grandes quantidades de carvão mineral encontradas em formações rochosas da época na Inglaterra, onde foram datadas pela primeira vez, né, as rochas desse período. Essas grandes formações de carvão têm origem, segundo creem os especialistas, nas grandes florestas e pântanos que cobriam a maior parte da terra emersa no período. Então, veja bem, no Carbonífero, há 290 milhões de anos atrás, aproximadamente, né, a Terra tinha uma atmosfera diferente, quer dizer, tinha oxigênio, CO2, tudo que tem agora. Só que tinha muito mais oxigênio, muito mais CO2. Bom, tinha muita samambaia, e aí essa condição, muita mais água, e essas condições, né, ambientais favoreceram o crescimento de uma vegetação, né, muito luxuriante, que a gente fala quando a gente quer dizer uma vegetação muito folhas grandes, altas, né? E foi uma época de muitas samambaias, muitas cicadáceas, muitas árvores de quase 100 metros. Bom, mas a Terra é um planeta dinâmico, tudo muda. As placas, né, tectônicas, elas mudam de lugar, vulcanismo, tectonismo, e toda essa vida também, né, padeceu, foi inundada, e sedimentos vieram cobrir essa vida, e muitos milhões de anos, hoje a gente tem o que a gente chama de rocha sedimentar, né, formada por carvão. Então, a gente vê aqui na figura também, aqui ó, vários tipos de sedimento, e aqui embaixo você vê justamente do período carbonífero, dessas plantas que morreram e foram soterradas,
foram comprimidas. Pressões elevadas, temperaturas, compressões, tá? Deram origem, então, a essa camada de carvão. E esse carvão aqui, ele pode ser de vários tipos, né? Dependendo das condições ambientais com que eles foram formados. Bom, aqui a gente vai estar vendo uma mina de carvão, gente. Tudo isso aqui é carvão. O chão é carvão, o telhado é carvão, as paredes são de carvão. Uma broca, né? Essa broca aqui é uma broca, né, poderosa, ela vem já roendo, mastigando esse carvão, né? Em pedaços menores. Mais menores eu posso falar em Portugal. Aqui no Brasil eu não posso falar mais menor nem mais grande, porque aqui o português não admite isso. Mas em Portugal eu posso falar. Bom, os carvões minerais se formam na crosta terrestre através da transformação química da madeira. Madeira entre aspas porque é material vegetal, tá? Depositada em pântanos há milhões de anos, no Carbonífero, 399 milhões de anos atrás, através da ação de micro-organismos e do aumento da temperatura e da pressão nesses ambientes. O material nesses ambientes vai perdendo umidade, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e outros componentes, dando origem a um carvão cada vez mais puro, né? Mais rico em carbono. Gente, olha, umidade, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e outros componentes, né? Que vão aparecer em outros tipos de carvão, em quantidades maiores, dando outras características físicas e químicas para esses outros tipos de carvão. Bom, e aqui a gente tem a formação, você tem aqui, imaginem, né, que você tem aqueles, no Carbonífero, toda aquela vegetação foi coberta pelo mar, foi soterrada e soterrada. Com o tempo, né, o tempo foi aumentando, a pressão foi aumentando, a temperatura foi aumentando. E a água foi diminuindo, o teor de carbono foi aumentando. E a água diminuindo. E aí você vai ter vários tipos de carvão. A turfa tem no Brasil, mas não é muito boa não. Material parcialmente decomposto que armazena grande quantidade de carbono. Turfa tem papel importante na conservação dos ecossistemas. A turfa também é inflamável, sendo muito utilizada como combustível para aquecimento doméstico. Isso aqui ocorre nos países frios. Não, a turfa pode ocorrer em qualquer lugar, mas nos países mais frios eles usam essa turfa para fazer aquecimento, para se aquecer com ela. Por quê? Porque ela tem carvão, né? Carbono, que libera energia. Então a turfa está aqui, gente. Tá vendo, ó? E aqui também tem bastante água aqui, né? E a gente vê um óleo de vez em quando boiando aqui, negócio. Tá vendo aqui, ó? A turfa. Bonito, né? E aqui é uma turfeira em Jacareí, no estado de São Paulo. Não é bem característica, porque aqui eles já passaram um trator, etc e tal. Mas a gente vê as características físicas aqui do solo, né? Ela é preta, justamente porque é uma turfeira, né? Misturada com o solo da região. E eles têm um problema muito sério aqui. De vez em quando pega fogo. E como o carvão aqui é uma turfeira, né? O fogo não quer apagar. Bom, lignite ou linito é uma rocha sedimentar, a gente já está aqui, ó, no linito. É uma rocha sedimentar macia, castanha, combustível, formada pela compressão da turfa. Turfa é turfa, não é trufa. A trufa pode ser de chocolate ou também pode ser um cogumelo muito gostoso que a gente come. Não, né? Então aqui é turfa e não trufa. Então a turfa, que a gente fala no interior de São Paulo, turfa, e no Rio de Janeiro deve ser turfa. Bom, a lignite tem cor castanho escuro e seu conteúdo é carbono. E possui cerca de 67 a 78%
de carbono. E tem umidade também, né? Às vezes alta, com 65%, umidade 66%. E o conteúdo de cinza é de 6 a 19%, comparado ao 6 a 12% em alguns carvões betuminosos. Muito bem, aqui a gente tem a hulha. A hulha, gente, o índice de carbono é aproximadamente 80% da sua composição. O nosso carvão aqui no Brasil é de hulha. Também a gente tem uma reserva de mina, né? Uma hulheira em Candiota, que fica no Rio Grande do Sul, que ontem, hoje, tem provocado algumas notícias nos jornais. Por quê? Porque esse tipo de mineração, né, ele prejudica o meio ambiente. Ele, né, pode provocar fumaça, na chuva provoca óleo, é uma coisa muito complicada. Mas as nossas termoelétricas, né, são movidas a hulha, ou então gás natural que vem da Bolívia. Bom, aqui, né, a nossa hulha, tá vendo aqui? Isso aqui não é no Brasil, não. A hulha totaliza 36 bilhões de toneladas de reserva. Está sobretudo no Rio Grande do Sul, 89,25% total. Vindo a seguir Santa Catarina, 10,41%. Se a gente estivesse em sala de aula, gente, eu ia mostrar para você uma hulha lá de Santa Catarina. Tem no Paraná também, né? E tem um pouquinho de São Paulo. Nosso país está em 10º lugar em termos de reserva, com 1% total mundial. Isso é ruim, mas é bom também, né? Por quê? Porque, como eu falei para você, grande parte da energia que existe no mundo, ela vem, né, ela é produzida através do carvão mineral. A nossa energia, principalmente elétrica, vem do desnível, das quedas dos nossos rios, que é ecologicamente mais correto. Mas a gente sabe que a gente está pagando energia mais cara hoje, dia 18 de outubro de 2021, por conta, né, de que os nossos reservatórios hídricos, eles estão funcionando a meio termo. Então, as termoelétricas, elas precisam ser ativadas. E aí todo mundo paga a conta, inclusive quem não usa, mas o sistema é assim mesmo, né? Bom, e depois, por último, gente, a gente tem o antracito, que tem 90 a 95%, né, de carbono. Contém menos hidrocarbonetos que as outras variedades. Arde sem soltar fumaça, né? Tem chama curta e tem grande poder calorífico. Este aqui, o antracito, gente, ele é uma rocha, assim, sedimentar brilhante. Dependendo do tanto que ele foi soterrado, comprimido e da temperatura, a gente pode fazer, inclusive, até brinco, colar, pulseira. Sem contar, né, que ele tem um poder de fogo, quer dizer, de produzir energia térmica muito maior que os outros. Bom, gente, tchau, tchau. Tudo de bom para vocês.